Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Juliano Melchior, trabalho com vendas B2B há mais de 15 anos, tendo acumulado nesse período mais de 138 milhões em vendas dentro do mercado digital, de vendas de produtos e serviços e atualmente no mercado de software SaaS, tá joia? Venho aqui para gravar um pouco do que eu conheço, do que eu pratico, do que estou no dia a dia, colocando realmente a mão na massa, para falar de igual para igual daquilo que eu vivo no campo, para aquilo que eu vivo no dia a dia das vendas, tá joia? O tema de hoje é para falar sobre follow-up e as 4 crenças fundamentais para venda, aquilo que hoje me ajuda dentro dos meus resultados e eu acredito que pode te ajudar também a partir do momento que você conhecer aqui o conteúdo desse vídeo, tá bom? Pessoal, quando a gente fala de vendas, né? A gente está falando do processo de vendas que tem começo, meio e fim, onde obviamente a fim é a venda. Nesse processo, onde a gente está ali trabalhando todos os conhecimentos e todas as etapas da venda, existe uma que ela percorre e ela acompanha todos esses processos, né? Todo esse processo, que é exatamente o follow-up. Então, quando a gente fala de follow-up, o que é follow-up? Follow-up é o acompanhamento, na tradução literal, desse processo de venda. Hoje, eu diria que em torno aí de 60%, às vezes 70% dos resultados em vendas, ele acaba sendo minimizado pela falta de follow-up. Tá joia? Por quê? Porque quando um vendedor ele está criando e administrando todas as suas oportunidades, ele acaba sempre pensando naquela que está mais quente, naquela que está ali para fechar, mas muitas vezes ele só vai se dar conta que ele precisa de novas oportunidades e que ele precisa trabalhar quando aquelas que ele tinha para fechar já fecharam, e aí ele passa ali 2, 3 meses sem vender porque simplesmente aquelas outras oportunidades que estavam no início não foram trabalhadas ao longo do processo. Então existe aí sim uma administração da carteira, que a gente fala, uma administração dessas oportunidades, mas muito tem a ver com um aspecto específico dessa administração chamado follow-up. O follow-up é o acompanhamento. Se eu vou acompanhar essas oportunidades, eu preciso saber aquelas que estão mais quentes, aquelas que estão mais frias. Então, ele traz pra gente a necessidade de acompanhar para poder saber qual é a temperatura, né? Muitas vezes vem o líder e pergunta, pô, esse daqui tá quente, esse daqui tá frio, qual que você acredita que a gente vai fechar essa semana, essa quinzena, esse mês, esse trimestre? Dependendo da sua empresa, a medição, a cobrança, ela varia de acordo com a periodicidade aí de fechamentos e de apuração de vendas propriamente dito, né? Então, follow-up, ela é realmente uma etapa que traz muitas dúvidas para as pessoas. Eu tenho mentorados que têm muita dificuldade de fazer follow-up simplesmente porque ele não sabe se ele faz uma ligação, se ele manda um e-mail, se ele manda um WhatsApp, se ele chama no direct do Instagram. Já vi de tudo. E todos funcionam de acordo com cada caso. Follow-up, ele nada mais é do que você lembrar o seu cliente ou lembrar o seu lead daquela oportunidade que está em suspenso, que está em aberto, né? E que você precisa saber qual será o próximo passo ou qual o resultado daquele passo que foi combinado, né, joia? Então, por que é importante fazer um follow-up? Ele é importante porque, primeiro, eu garanto a temperatura do negócio, eu garanto que o lead se lembre de mim, né? Que eu não deixo morrer aquela oportunidade, tá joia? E ele é importante também porque ele garante que não vai perder tempo o fluxo desse processo de vendas que eu comentei que tem começo, meio e fim. Então, esse começo, meio e fim, se não for acompanhado pelo follow-up, a gente acaba perdendo a oportunidade de tirar o melhor daquele momento que está sendo vivido na oportunidade. Importante. Como que eu consigo fazer com que o follow-up aconteça e como que eu consigo fazer com que o follow-up esteja dentro da reciprocidade, ou seja, que eu receba de volta o feedback do meu follow-up. Então, como que eu garanto que ele aconteça? Primeiro, é importante que eu combine, né? Para que eu consiga efetivar o meu follow-up, ele tem que ser feito de uma maneira transparente, ele tem que ser feito de uma maneira onde
dentro desse processo de vendas, você explique para o seu lead aquilo que é a sua expectativa enquanto o fechamento daquele negócio ou o andamento daquela etapa, e vice-versa. Você tem que saber exatamente do lado do seu cliente ou do seu lead qual é a etapa e qual é o processo que ele precisa passar, fazer, realizar, para que a gente consiga que seja concluída aquela etapa. Importante, o follow-up ele não tem o objetivo de levar diretamente para a venda de uma única vez num único passo. Pode até ser que isso aconteça, mas o objetivo do follow-up é a gente conseguir fazer com que eu avance uma etapa, eu dê um passo, eu consiga evoluir dentro da oportunidade que eu tenha. Esse é o grande objetivo do follow-up. Se eu faço uma ligação de follow-up, por exemplo, e eu conseguir fazer com que aquela etapa fosse vencida, ótimo, eu consegui concluir e consegui fazer com que aquela etapa fosse vencida, ou seja, eu avancei no follow-up, eu consegui fazer com que a gente cumpra aquela etapa. Então, o grande objetivo do follow-up é exatamente eu garantir que essa etapa seja avançada, seja dado um passo. O Neil Hackenham, do Spin Selling, ele fala muito sobre isso, né? A gente precisa avançar, ele fala muito sobre o avanço. Avançar uma etapa, dar um passo, conseguir fazer com que eu esteja mais próximo da venda, tá joia? Então, a partir do momento que eu consigo avançar, que eu estou evoluindo, qual é a mensagem? Eu estou gerando credibilidade para o meu cliente, eu estou dando subsídios para que ele consiga me defender dentro da empresa, para que aquela proposta de fato seja aprovada, né? Então, as microetapas, os avanços, tudo que eu consigo fazer ao longo do processo da venda é o follow-up. Ou seja, ele mantém eu ciente de tudo que está acontecendo ao longo do processo de vendas até que aquilo seja concluído. Outro ponto importante é que o follow-up ele traz para a gente a exata manifestação, exata ciência de qual é a temperatura ou o que precisa ser feito para a gente dar o próximo passo. A gente tem a clareza de que o próximo passo vai acontecer XYZ ações, atividades, ou enfim, o que acontece dentro do processo da administração da oportunidade, entendeu? Então, quando a gente fala assim que eu preciso saber a temperatura, que eu preciso saber qual é o avanço que eu vou ter, quais são os próximos passos, famosos próximos passos, é o follow-up que vai dar essa resposta, porque você vai saber exatamente de que maneira que está aquela sua oportunidade. Ah, Juliano, mas como que eu faço o follow-up? Qual é a melhor maneira de eu fazer? Eu faço por telefone, eu faço pelo WhatsApp, eu faço pelo Telegram, eu falo pelas redes sociais, pelo Insta, por onde? Gente, não existe uma resposta padrão sobre isso. Tudo vai do grau de relacionamento que você construiu ou que você tem, né? Qual é a abertura que você tem com quem você está negociando e qual é a agilidade que a oportunidade exige, tá bom? Tem oportunidades que você precisa fazer online, né? A situação de manhã é diferente da situação de tarde. Nesse meio tempo você precisa acompanhar e precisa de meios ágeis para que isso aconteça. O WhatsApp, nesse caso, poderia resolver bem, né? Por outro lado, se você está fazendo uma negociação com compras, é muito difícil ou raro você ter um WhatsApp de um comprador. O comprador ele é uma figura mais reservada, ele é uma figura que realmente ele se preserva, até por questões de compliance, dependendo do grau ou do tamanho da empresa que você está negociando, ele tem uma reserva, né? Ele não é um cara que está disponível para você quando você já está na etapa de compras, né? Se você está falando com um cara da avaliação técnica da sua proposta, ele é um cara que é mais disponível, que está mais interessado, né? Então, assim, depende qual é o meio que eu vou usar. Todos eles são válidos, todos eles devem ser usados, né? E tem que ser pertinente para cada um das necessidades. Então, se eu estou usando o e-mail para fazer follow-up, esse e-mail ele me dá escala. Por quê? Porque eu posso mandar vários e-mails,
né? E esses e-mails depois me retornam e eu vou tendo exatamente as respostas que eu preciso. Agora, se eu estou fazendo, por exemplo, tem um mentorado meu que ele já fechou negócio porque ele fez uma aproximação com um decisor fazendo menção à proposta que estava sendo negociada com alguém da equipe desse líder. Então ele mandou um direct no Instagram pro CEO da empresa e o CEO da empresa tomou ciência dessa necessidade de aprovação através dessa, entre aspas, ousadia desse meu mentorado e que eu achei super inovador e super ousado, né? Para que a gente possa ter com criatividade e pertinência uma abordagem adequada. Então você imagina que você vai falar, tem regra? Não, não tem regra. Eu tenho que chamar todo mundo no direct do Instagram? Não, não tem que chamar todo mundo no Instagram, mas aquela oportunidade fez sentido. Então, vendedor, executivo, todos que trabalham com vendas têm que estar ciente de que cada oportunidade é única. Cada oportunidade ela tem que ser tratada realmente de uma maneira especial, né? Tem umas que têm mais urgência, tem outras que não têm tanta urgência. Essa urgência é por parte de quem? Do teu cliente ou sua? Então, todos esses detalhes e essas nuances fazem parte de como você vai ter o mindset de fazer teu follow-up. Percebe? Se você está com pressa porque você precisa bater meta, você vai querer fazer follow-up de maneira afoita, de maneira incisiva e talvez com mais ímpeto. Agora, quando você, por exemplo, já está com a meta batida, já está ali realmente esperando o mês virar para poder continuar suas vendas, você até vai fazer aquela questão. Eu não aconselho, eu não ajo assim. Eu ajo com superação de meta. A minha postura e que eu recomendo é que garanta teu mês, supere teu mês. O mês que vem é outra vida, é outro negócio, mas isso é papo para um outro vídeo. Aqui eu quero trazer a necessidade realmente de você garantir que o follow-up seja feito. Eu quero garantir que você entenda que a importância de fazer esse follow-up. Eu havia dito no começo do vídeo que 60% a 70% do seu potencial de venda está na dependência do follow-up. E se eu te contar que a maioria dos vendedores tem preguiça, medo ou vergonha de fazer follow-up? Ou não é verdade? Quem aqui que é vendedor e que trabalha com vendas vai saber do que eu estou falando e vai sentir realmente na pele o que é a verdade. Eu sou vendedor e eu sei, a etapa do follow-up ela é uma etapa que se a gente naturalmente procrastina. A gente procrastina e deixa para depois e vai fazendo. Por quê? Porque surge uma reunião, surge uma ligação, chega um e-mail urgente e aquilo vai te consumindo ao longo da sua rotina de trabalho e o follow-up vai ficando para depois, vai ficando para depois, vai ficando para depois. Passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, passou uma semana, foi 25% do tempo do mês e aí? Eu perdi a oportunidade de avançar quantos negócios? Então a gente tem que ter essa ciência e essa consciência da importância do follow-up. Ele tem que ter espaço na nossa agenda e ele tem que ter data para acontecer. Eu tenho que colocar isso como um compromisso. Você fura a reunião? Por que você vai furar teu follow-up? Então, essa é a ideia. Você tem que realmente colocar como um grande compromisso de sabendo que aquela etapa que você está fazendo tem valor. Porque tem essa também. O follow-up, às vezes a gente procrastina em função de achar que não tem problema. Eu posso fazer para depois. Mas exatamente esse deixar para depois acaba ficando no limbo e eu acabo fazendo com que eu perca a oportunidade de fazer naquele dia aquilo que eu estou fazendo no dia seguinte. Então, essa oportunidade ela pode deixar de avançar em função dessa ligação. Tem mais um momento também que eu acho que é muito relevante. Já aconteceu comigo e eu acho que se já não aconteceu com você, se aconteceu com você, deixa teu comentário aqui para eu saber como foi o caso contigo. Mas o fato de você estar acompanhando uma oportunidade, ela te dá a oportunidade de saber. Se acompanha a oportunidade, te dá a oportunidade, né? A oportunidade, ela tá acontecendo se existe alguma mudança do lado da empresa, ao longo da sua negociação, você tá por dentro, né, de tudo isso.
É muito comum vendedores fazerem follow-up uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Eu não sei qual é o seu caso, mas no meu caso, follow-up é todo dia. Eu tenho que fazer follow-up todo dia. E ao longo da semana, 100% das minhas oportunidades elas estão percorridas ou cobertas, eu sabendo exatamente que pé que tá cada uma. E eu acho que aqui já fica o drive para você, né? Se você tem várias oportunidades e passou uma semana, tem alguma que você não sabe, então é sinal que faltou follow-up. Aqui já fica a dica de como que eu sei se eu estou fazendo ou não um follow-up adequado, né? Se eu chegar no final da semana e eu não cobrir 100% das minhas oportunidades, eu já sei que está faltando. Aí varia um pouco de negócio para negócio, né? E também de escala para escala, porque tem carteiras que são às vezes com mais de 80, 100 clientes e que fica inviável em uma semana você cobrir todas. No meu caso eu cuido de uma carteira mais reduzida, que são os clientes A, que são os clientes Enterprise, que são maiores clientes, com menos, no sentido de faturamento, mas com volume e quantidade menor de clientes. Então me permite ao longo de uma semana eu passar por essa quantidade de clientes que eu atendo. Se você atende uma gama muito grande na sua carteira de clientes, estabeleça que em uma semana não dá, 15 dias, 20 dias, mas não passe um mês sem pelo menos fazer ou se fazer lembrado pelos clientes que estão ali aprovando a sua oportunidade. Isso é muito importante para que você garanta o termômetro, né? A temperatura de cada uma das oportunidades. Um sistema que você use para registrar essas impressões é fundamental para a gestão da venda, tá? Mas esse também é um papo para outro vídeo. O que eu quero trazer e resgatar é exatamente voltando, é a questão de você. Se você está fazendo o follow-up exatamente dentro do tempo, dentro da sua oportunidade, qualquer mudança do lado do cliente você está sabendo, né? E aí eu comecei a contar para vocês que a partir do momento que eu estava acompanhando um certo caso, uma oportunidade que eu estava vendendo, aquela pessoa que encomendou o projeto, ela saiu da área. E aí, ao saber naquele momento que estava acontecendo, eu tive a oportunidade de saber se aquela minha oportunidade ia ser transferida para o novo gestor ou se ia ser descontinuada. Então, o que aconteceu? O meu follow-up ele estava síncrono com o que estava acontecendo na empresa. Ou seja, era pertinente eu perguntar, o cliente estava empenhado em me ajudar, ele estava ali sabendo e se sentindo responsável por me ajudar a fazer... esse projeto é um projeto que não é, embora seja encomendado por esse gestor que agora não está mais, ele tem importância para a companhia. Então a pessoa que está assumindo, vai te usar, e aí foi muito engraçado isso, porque o cliente chegou e falou assim: Juliano, você vai ser o nosso backup, porque você vai passar todo o histórico do projeto para essa nova gestora e a partir dali ela continua, mas você não vai perder a oportunidade pelo fato dela ter saído da gestão. Mas olha só que legal, essa mudança, que ela não tem absolutamente nada a ver com a empresa que eu trabalho, ela foi motivo de um follow-up. Entendeu? Então uma mudança que está acontecendo na empresa já é um exemplo de que eu posso usar isso como um fator para me colocar como protagonista daquele follow-up, daquela oportunidade. Ou seja, eu trago a relevância da minha importância, da minha proposta para a mesa. Eu trago a importância daquela negociação para o dia atual, né? E por que eu estou falando isso? Porque o follow-up, muitas vezes, ele é feito uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, como eu havia comentado. E aí o que acontece? O vendedor liga, o vendedor manda um e-mail, o vendedor manda um WhatsApp, não recebe resposta. Já aconteceu isso com você? O cliente some? E aí você vai descobrir que o cliente nem faz mais parte da equipe e que ele saiu da empresa ou que ele mudou de área e você nem sabe quem é a pessoa que ficou no lugar dele? Já aconteceu isso com você? Então conta aqui pra mim também nos comentários para eu saber como que foi o teu caso. Mas eu tô falando isso, gente, porque eu vivi essa experiência, eu já passei por isso também, né? Então eu aprendi que fazer follow-up é uma atividade diária, é uma atividade rotineira, é uma atividade que a gente não deve deixar para depois.
tá? E vou falar mais, o follow-up ele é o garantidor para que você tenha uma venda mais curta, né? Como que funciona isso, Juliano? Como assim? Presta atenção. Se você está desde o início da oportunidade com ela, com o termômetro, dedo no pulso aqui, eu estou sabendo exatamente qual é a pulsação dessa oportunidade. Você concorda que qualquer alteração que está me desviando da rota, eu posso agir? Eu posso interferir? Como vendedor, você vai ter argumentos para que aquela conjuntura que está acontecendo no momento, ela seja motivo de você ligar, você interferir, você envolver pessoas, né? Teve outro caso, por exemplo, onde eu precisei envolver meu CEO. Envolver meu CEO, claro. Por quê? Porque era uma oportunidade que ia, de alguma maneira, interferir no faturamento da empresa. Então, o que acontece? Eu estou acompanhando uma oportunidade. E aí varia de caso para caso. Mas nesse exemplo, eu estava fazendo o follow-up de uma atividade que a gente estava desenvolvendo e nós precisávamos fazer o faturamento daquela oportunidade. E no fim, o cliente estava meio que postergando essa liberação do faturamento, né? Por razões que não estão claras, mas enfim, cada empresa tem a sua. Mas o fato de eu estar acompanhando e o fato de eu estar sabendo exatamente que fase que está o projeto e que eu precisava faturar, me fez antecipadamente saber se a empresa iria liberar o faturamento ou não. Eu não esperei o dia do faturamento para falar se eu tinha autorização com o número do pedido, enfim, com todas as burocracias necessárias para poder emitir minha nota. Eu soube isso com 15 dias de antecedência. Então, nesse momento, eu fiquei sabendo que o meu cliente teria dificuldades de me liberar esse pedido. Isso para mim foi um sinal de alerta. E foi sinal de alerta por quê? Porque eu fiz o follow-up. Percebe? Eu fui lá e entendi o que estava acontecendo, já sabendo que dali 15 dias eu precisava emitir uma nota. Então, eu estou trazendo aqui um exemplo de um follow-up motivado por uma questão financeira, por uma questão de um cliente já, não é de um prospect. Mas enfim, só para vocês entenderem que quando vocês ficam ligados no projeto, a gente tem condições de fazer esse andamento acontecer com mais previsibilidade, com mais antecipação e que dê a oportunidade de você envolver as pessoas que têm capacidade ou que têm possibilidade não só de te ajudar, mas de te ajudar a resolver, propriamente dito, né? Então, só para finalizar, eu consegui fazer com que envolvi o meu CEO, envolvi as instâncias superiores, consegui colocar todo mundo na mesa e a gente achou uma saída para aquela situação e a gente emitiu a nota dentro do prazo, tudo certinho. Porém, se não houvesse essa sensibilidade, provavelmente a gente não teria emitido a nota. Entendeu? Então aí fica a dica para que a gente esteja esperto, atento e com o dedo no pulso das nossas oportunidades, né? Trate, né? Aqui quem acompanha o meu canal no Instagram, em certo post, depois vocês vão lá no feed e procura. Eu trato a oportunidade como um verdadeiro bebê. Por quê? O bebê não precisa de cuidado, o bebê não precisa de carinho, o bebê não precisa de alimentação. Se você larga o bebê por um dia, sem trocar fralda, sem dar comida, o que acontece com o bebê? Ele chora, ele dá problema. No extremo, se você passar um mês sem fazer nada com o bebê, o que acontece? No extremo ele morre, concorda? Então, a oportunidade é ter o bebê. Você tem que acompanhar ele diariamente. Tem que saber disso, né? E vou te falar mais. Outro ponto importante é que o follow-up, ele é o teu leme. O follow-up, ele vai falar para você o seguinte: cara, eu tenho aqui 10 oportunidades. Das 10, 3 são extremamente quentes, 5 são mornas e ali eu tenho 2 que são frias. O follow-up, ele age como o seu leme, ele vai te trazer as informações que você precisa para saber exatamente a temperatura. Então, se você tem 3 oportunidades quentes, 5 oportunidades que estão mornas e 2 que estão frias, pessoal, eu vou atacar de acordo com o tempo que eu tenho para bater minha meta. Então, o follow-up ele tem relação, né, com a sua meta. Tem que ser esperto, tem que ser inteligente, para que a gente consiga realmente entregar o número que a gente precisa entregar.
A meta se bate fazendo com que a gente consiga ter uma relação entre oportunidade e tempo. E o follow-up é quem garante que você dê a sua atenção exatamente naquilo que vai te trazer resultado, percebe? Então, se eu estou no final do mês, eu vou dar atenção nas 2 oportunidades frias ou eu vou dar atenção nas 3 quentes que eu tenho? Né? Eu vou dar atenção nas 3 quentes que eu tenho. Aliás, as 3 quentes tem que converter rápido. Né? Ou que você realmente receba o não também rápido, porque o follow-up ele vai mostrar para você o próximo passo. Esse é o fundamento do follow-up. Então, se o próximo passo de uma oportunidade quente é fechar negócio, que isso aconteça da maneira mais rápida possível. Só que esse preceito do mais rápido possível, ele é para todas as etapas e microetapas do processo de venda, né? Então, se eu estou na etapa final, que é simplesmente receber o go ahead para a gente faturar, para fechar negócio, que isso aconteça. Mas se eu estou no começo do mês, por exemplo, e eu preciso que as 10 oportunidades estejam dentro do meu pipeline como conversão, como resultado, eu tenho que trabalhar muito mais forte nas oportunidades frias e mornas, para que elas se esquentem ao longo do mês, tá joia? Então, quando eu falo que a oportunidade que o follow-up é o seu leme, é isso que eu quero dizer, né? Só que é o tal negócio. Vocês já passaram pela situação onde vocês chegam em determinado momento e vocês falam, gente, eu tenho tanta oportunidade, eu estou com as minhas oportunidades, mas parece que eu não sei o que está acontecendo com elas. Sinal de follow-up. Tá faltando follow-up, tá joia? E aí, pessoal, eu trago aqui uma questão que são 2 sinais que o cliente pode te dar em função do desaparecimento dele. Já aconteceu, por exemplo, de você ligar para fazer um follow-up, mandar uma mensagem, mandar um direct, que seja, e esse cliente simplesmente te ignorar? Você já foi ignorado por um cliente num follow-up? Porque tudo que eu estou trazendo até agora faz sentido se existe a comunicação, ou seja, se o emissor e o receptor estão ali trocando informação. Agora, se eu estou mandando informação e não vem nada do outro lado, o follow-up obviamente é difícil de acontecer, concorda? E é isso que acontece com muitos vendedores e com muitas oportunidades, já aconteceu comigo, acontece comigo também, né? E como que a gente contorna essa situação? Não tem jeito, pessoal. Nós precisamos de mais de um contato para cada oportunidade que a gente tem. Isso é um step, sabe? Quando o carro fura o pneu e você tem lá o step guardado para se eventualmente você precisar, sejam também inteligentes no momento que vocês estão fazendo a sua prospecção, a sua administração de carteira. Tenham mais de um ponto focal de confiança, de reciprocidade, pessoas que de fato vão se importar em te dar uma informação, te passar um status, que podem de alguma maneira te acolher, né? O follow-up, ele tem sucesso se a gente de fato consegue, né, ter o outro lado respondendo. Agora, se qualquer que seja o motivo, esse cliente sumiu, esse cliente não está mais interessado, ele não está mais dando retorno, né? Você não tem mais para ninguém para ligar, para ninguém para conversar, gente, fica um pouco difícil, né? Eu já tive casos, por exemplo, onde o cliente ele tem muita dificuldade de atender telefone, a rotina dele é muito atarefada com reuniões o dia inteiro, e eu criei uma liberdade de pedir autorização para simplesmente ir até o cliente. Eu cuido de alguns novos negócios e de uma carteira de clientes, só para vocês entenderem. Então, eu já conheço os atores, né, dos meus clientes, quem são as pessoas realmente que fazem ali o dia a dia acontecer. Se o cliente não me atende, se o cliente não responde meu e-mail, eu tentei uma vez, 2 vezes, 1 dia, 2 dias, no 3º dia eu pego o carro e vou lá. Eu vou presencialmente. Ah, Juliano, meu cliente é em outro estado, outra cidade, eu trabalho só via internet, sou inside sales, eu não consigo fazer visita e tal. Bom, tudo bem, eu estou dando um exemplo aqui onde a gente tem capacidade de ter essa alternativa, tá? Mas o recado cria a alternativa, né? Vá atrás, o interesse é seu, o interesse é que a empresa ou que a tua oportunidade tenha algo diferente ao longo da semana, ao longo da quinzena, ao longo do mês, do trimestre. Não pode ficar na mesma,
É esse mindset que precisa ter em relação ao follow-up e a importância do follow-up. Eu preciso acontecer, né? A gente tem que ter uma novidade para contar. E ali, essa novidade, eu não consigo garantir se eu não fizer o follow-up. Percebe? Então, atrelado, pessoal, a tudo isso que eu falei sobre follow-up, entra aqui a questão de 4 crenças extremamente importantes que estão atrelados a esse follow-up. Primeira coisa, você acredita no produto que você vende? Tem vários tipos de follow-ups que deixam de ser feitos simplesmente porque eu não acredito naquela solução, eu não acredito naquele produto. Eu não estou acreditando que dentro dessa oportunidade aqui, a melhor solução é a minha. Eu não acredito que eu realmente possa fazer a diferença para esse cliente nesse momento. Então, o que acontece? O que eu estou querendo dizer aqui? Se você não acredita, quem é o cliente para acreditar? Percebe? Então, assim, a crença no produto, ela tem que ser incondicional. Não tem como não acreditar em algo que você não está vendendo. Se você não acredita, e aí já fica o recado para a tua carreira, né? Não existe vendedor que vende se não acreditar naquilo que vende. Isso é básico, né? Eu acho que isso inclusive, tem muitos vendedores insatisfeitos, tem muitos vendedores que não estão conectados com o seu produto ou serviço que está vendendo, e isso interfere no follow-up. Mas não interfere em tudo, na verdade, né? Mas principalmente no follow-up, porque se você está desmotivado, se você não acredita no produto, tá ali e tá tentando fazer o negócio acontecer, realmente fica muito difícil. Tá joia? A segunda crença é a crença na empresa. Você acredita na empresa que você trabalha? Você acredita nos valores da sua empresa? Você acredita na direção que a sua empresa está dando para você ou está demonstrando para o mercado? Também tem outra, isso para mim também é uma crença incondicional. Então, para que você avance, para que você faça acontecer a venda, essas duas crenças elas têm que estar muito bem alinhadas. A terceira crença fundamental da venda é a crença no processo. O processo de venda, ele acontece faça chuva ou faça sol. Porque não adianta você querer achar que você vai ter resultado se você não estiver realmente acreditando que você precisa fazer o follow-up como uma etapa do processo. Então, se você acredita que a venda vai acontecer porque o cliente precisa de mais, porque a necessidade é só do cliente, ou ao contrário, o cliente nem está tanto assim, mas como eu tenho uma meta para bater, como eu tenho realmente uma persuasão muito boa, eu vou fazer isso da minha forma, né, do meu jeito, porque eu tenho realmente uma experiência que me permite fazer do meu jeito. Quer dizer, fica muito mais difícil. Vendas é um processo, a gente precisa entender que follow-up é uma etapa do processo, faz parte do processo, ela acompanha toda a oportunidade do início ao fim, né? Então, acreditar no processo também é incondicional, tá? E a última crença incondicional e que ajuda a vender e que garante a venda, sabe qual que é, pessoal? A crença em você. Se o vendedor está com a autoestima abalada, se o vendedor não acredita em si mesmo e não acredita que ele é capaz de realmente convencer, mostrar, demonstrar, falar dos benefícios, falar realmente que a sua opção é a melhor para o seu cliente, de que maneira que ele vai fazer follow-up? De que maneira que ele vai conseguir convencer que aquela etapa precisa ser vencida para a gente dar o próximo passo e para que chegue mais perto da resolução do problema? Então, percebe? Essa força interior, essa força, né, que o vendedor tem e que quem é vendedor e está me assistindo sabe do que eu estou falando, né, precisa realmente de uma autoestima, precisa realmente de uma força superior para poder segurar a barra de quem está na rua ou mesmo quem é inside sales está ali trabalhando com a pressão da escala. Então, fazer realmente o follow-up, ele tem que ter também uma crença interior extremamente forte, extremamente vantajosa, grande, para que as coisas aconteçam de uma maneira fluida e eficaz, tá? Então, o follow-up, pessoal, eu acho que está claro aqui de que ele não deve ser negligenciado, follow-up não deve ser um assunto
deixado para depois, para procrastinar. É uma das etapas que a gente pode e normalmente a gente desliza e acontece de deixar para depois. Não deixem para depois. Entendam que a sua meta está atrelada à quantidade de follow-up que você consegue fazer ou que você se planejou para fazer, né? Entenda que o follow-up ele está dentro do processo de vendas. Entenda que o follow-up ele só vai acontecer e você só vai ter estímulo para fazer se você acreditar no produto e acreditar na empresa, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui sobre follow-up. Follow-up é uma etapa extremamente que os vendedores têm muitas dúvidas. Meus mentorados trazem realmente essas dúvidas para cá. Eu gostaria muito de ver seu comentário aqui nos vídeos para que eu possa entender um pouco da sua percepção sobre essa etapa do processo de venda e saber aqui o que você mais gostou desse vídeo que eu acabei de deixar aqui para vocês. Deixa seu comentário, eu vou ter o maior prazer em responder. Ativa o sininho, faz lá a inscrição no meu canal, em todas as minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Telegram e também aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.